close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oi, oi, oi! Hoje é segunda e você já sabe, né? A gente tem o podcast com essa que vos fala e muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Antes de eu apresentar a convidada, você tá percebendo que a gente tá num lugar diferente, mas fica aí que eu já vou explicar tudo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse bate-papo que a gente vai ter, porque eu sei que é muito inclusivo, digamos assim, né? Eu aprendi, viu? E nós estamos aqui num parceiro nosso, na verdade, eles também são clientes, né, da nossa agência, você que também acompanha um pouquinho da minha vida no dia a dia. E eu quero apresentar já a minha convidada, que é a Tatiane Florenço. Ela é nutricionista e ela é a pessoa responsável por esses... Aqui é só uma sala, mas é esse espaço e ele fica aqui na Getúlio Vargas, em Joinville, chama Espaço Inclusivo Coworking e é um coworking para profissionais da área da saúde. Tati, muito bem-vinda. Falei tudo certo? Tudo certo. Ó, muito bem-vinda. E eu queria já que você começasse falando um pouquinho dessa tua história, como que você foi para nutrição, para depois a gente ir entrando aí no nosso, né, sobre o autismo, sobre a síndrome de Down, que você também vai falar um pouquinho para nós. Muito obrigada pelo convite, Mari. É um prazer, né, nós poder ampliar esse nicho aí dentro do coworking para profissionais da área da saúde. Eu sou nutricionista, atuo há 17 anos aqui em Joinville e dentro da área da nutrição, nesse trajeto aí desses 17 anos, iniciei com a nutrição, posteriormente nutrição funcional e hoje apaixonada pela nutrição focada no autismo, na trissomia 21 e no TDAH. Né? Esse nicho da nutrição foi conforme a gente foi sentindo a necessidade, né, no público atendido, a gente englobando, né, esse público aí, a gente vê a necessidade, a importância da nutrição com eles. Sim, sim. A gente estava até conversando aqui nos bastidores e eu achei muito interessante o que a Tati falou, porque a gente fala muito da criança, né, do autismo infantil, a gente vê muita reportagem sobre isso, mas eu achei muito importante porque ela falou, Mari, mas essas pessoas elas crescem e já existem pessoas que têm, né, tanto o autismo como o TDAH, né, que fala, e a gente não fala muito sobre isso. Então, o espaço, qual que é o intuito do espaço? Primeiro, vamos falar aí com você, profissional. Você que, eu vou falar aqui porque eu tenho aqui anotado para não esquecer de ninguém. Então, vamos lá. Você que é profissional, fisioterapeuta, dentista, nutricionista, pediatra, fono, e eu quero que você fale ali psicólogo e o outro é neuropsicopedagoga e psicomotricista. Isso, vocês podem estar vindo aqui. Enquanto a gente está batendo esse papo aqui com a Tati, está passando em vários momentos o @ dela e na bio dela tem ali também o Instagram aqui do espaço. Então vocês, né, que se identificam e querem alugar por hora, né, para poder fazer aqui a consulta, podemos dizer assim, isso, tá certo? Isso. Vai me orientando. Vocês podem entrar em contato com eles e vocês podem estar vindo aqui conhecer também o espaço. E aí eu quero também falar com a família. Tem alguma idade para vir até o espaço? Fala um pouquinho para nós quem que pode vir até aqui. Então, o nosso espaço hoje ele comporta 15 salas de atendimento clínico, né? O atendimento clínico, as salas já estão mobiliadas como um consultório para atendimento. Temos também uma academia terapêutica, né? Um sistema mais inovador para Joinville, para atender o público especial com transtorno do espectro autista, trissomia 21 e TDAH. A academia exclusiva para esse público. Os consultórios nós atendemos a população em geral, todas as faixas etárias. O público especial nós temos a visão também da família, né? Acolher essa família, a família também ser atendida. Então, tanto nos consultórios, os atendimentos são disponibilizados para a família
e para a criança, ou adolescente, ou adulto, até porque a partir do momento que tem um diagnóstico, ele não deixa de ser, né? Sim. Então ele precisa desse acompanhamento para o resto da vida, né? Sim. No espaço nós disponibilizamos também pilates, musicoterapia, também para a família e para a criança. Eu acho muito legal isso que a Tati falou, porque a gente estava até conversando, não vou falar nomes, enfim, não é o objetivo, mas eu tenho 2 pessoas que eu conheço que têm, né, filhos autistas, e a gente estava falando exatamente dessa exaustão que muitas vezes a própria família, ela está aí, né, nesse dia a dia, levando, né, num consultório, levando numa clínica, indo na escola, para que essa pessoa e essa criança, ela se sinta muito inserida na sociedade, e a gente vê isso muito nas mães, principalmente. Então, aqui no espaço, quando o seu filho, ele também está, né, recebendo algum tipo de cuidado, você, mãe, também vai estar recebendo um tipo de cuidado, que é o que? Um pilates, né? A gente falou aqui de um plano futuro que vai ter um café também aqui para vocês. Então, assim, ó, venha conhecer o espaço, traga o seu filho, mas achei muito importante isso que você falou da família também se cuidar. E falando da família, entrando um pouquinho nesses temas, que você tem muito mais propriedade no assunto do que eu, a família identificou, existe isso, eu vejo muito isso, né? A aceitação e a não aceitação. Aquelas pessoas que, por exemplo, vão assistir esse vídeo e sabe que tem alguém ou até uma criança que recebeu esse diagnóstico. O que você daria de conselho, principalmente para essa família que não quer aceitar isso? E aí se torna tudo mais difícil, você, né, já deve ter visto alguns casos aqui. O que você fala, quais são os seus conselhos para essa família? Então, Mari, é importante, primeiro de tudo, aceitar, né, o diagnóstico. Cada um tem a sua missão, né, de ter esse olhar por essa criança, mesmo que o diagnóstico for tardio. É importante ser estimulada, trabalhar uma rotina. Esse estímulo vai depender muito da necessidade de cada indivíduo. Se vai para a terapia ocupacional, para a fisioterapia, para o psicólogo, para as áreas que ele precisa ser estimulado, esse acompanhamento ele deve ser frequente, ele tem que ser semanal, né? Além disso, a importância de relacionar com a alimentação vai mudar bastante o comportamento dele, tá? Então, a partir do momento que tem o diagnóstico, é importante fazer esses acompanhamentos com os profissionais qualificados. Sim. Tá. E aí aqui na clínica tem todos esses profissionais. Temos a gente estava falando até sobre a importância da nutrição e a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu li algumas coisas, evidentemente, antes de vir bater esse papo com a Tati. Eu falei, Tati, eu percebo que também esse comportamento da sociedade, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais acelerada, cada vez mais com mais informação e que às vezes gera muita ansiedade, né? A gente está sempre aqui. E o consumo errado dos alimentos. Então, até que ponto você vê que isso, se a gente não cuidar agora, você estava falando algumas estatísticas antes, eu queria que você trouxesse isso também para o pessoal que Então, o diagnóstico, ele está sendo cada vez mais frequente, principalmente para o transtorno do espectro autista, né? Na trissomia 21, geralmente já é feito o diagnóstico na gestação, né? Em alguns casos pontuais no pós-parto. A alimentação, ela vai refletir por quê? O que vem se trazendo muito nos estudos? O índice de agrotóxicos, de medicações que as pessoas consomem, pode ter uma influência nesse diagnóstico, né? Então, esse índice, a proporção é estar crescendo cada vez mais. Então, hoje, mundialmente, chegando já a cada 30 casos, 34 casos, um com diagnóstico. Ou seja, só faz muito, né? Sim, pode. É muito. Então, a gente precisa rever, né? O que a gente pode fazer aí para melhorar, o que nós podemos estar auxiliando, mesmo que tenha um diagnóstico, o que nós podemos fazer para melhorar essa família, melhorar essa criança ou esse adolescente, esse adulto,
na saúde dele, né? Nós temos que pensar em qualidade de vida, em bem-estar para todos. Sim. Né? Então isso é importante ter esse olhar e por isso é onde eu digo que eu me apaixonei com a nutrição e porque a gente vê o quanto nós podemos ajudar essas pessoas. Sim, sim. Né? E precisam de muitas orientações, precisam de muitas informações, porque hoje na mídia, né, na rede social, nós temos muitas informações, mas como absorver isso, como aplicar isso, como colocar em prática, isso gera muita dificuldade, Sim. né? E principalmente nesses casos, eles são muito seletivos. Então, nessa seletividade, o que reflete nessa seletividade? A nutrição, nós temos que trabalhar o eixo cérebro e intestino. Então, dentro desse eixo, a gente trabalha os comportamentos, desde uma agressividade, de uma seletividade, a falta de nutrientes pode agravar a seletividade, e esse conhecimento, muitas vezes as pessoas não conseguem pôr em prática, né? A mãe que procura, ela só diz, ele não come, ele não aceita nada, ele não quer nada, mas o que está acontecendo? O que está ofertando? Qual que é a dificuldade? E tudo é um processo, Mari, não é uma mágica, Sim, né? sim. Então, a gente tem que mapear quais são as dificuldades, quais são os déficits nutricionais, o que a gente consegue trabalhar naquela família dentro de uma rotina que fique prático para a família também e, consequentemente, vamos ter muitos ganhos com essa criança, né, ou esse adolescente, nunca é tarde. Sim. Então, assim, eu até perguntei antes da gente começar essa conversa aqui com a Tati, não tem como a gente falar se uma pessoa da sua família ou se seu filho estiver com isso ou aquilo. A única coisa que a gente pode falar é que toda mãe, ela conhece quando tem alguma coisinha, ainda que não tenha a aceitação. Então, a dica que a gente dá com esse vídeo, com esse bate-papo quer vir aqui na clínica, quer conhecer o espaço, a gente tem todos os profissionais necessários até para fazer esse diagnóstico, se, né, alguém da sua família ou seu filho tem ou não tem, né, o autismo. E aí eu até queria falar, porque eu falei para Tati antes, falei, Tati, eu sinto que a sociedade ela não está preparada para tudo aquilo que a gente acha anormal, não que, né, que seja, mas é o que a gente vê, né, do lado de fora. E eu sinto que as escolas também não estão preparadas. E aí a gente conversando, a Tati falou que ela consegue fazer um projeto para as escolas. Então eu queria, para você aqui de Joinville, tá passando em vários momentos o arroba da Tati. Tati, explica um pouquinho também, né, de levar esse conhecimento para a escola. Então, para as escolas, nós disponibilizamos o nosso espaço para dar o suporte nesse manejo, nessas terapias, para que a gente consiga ter um sucesso melhor na evolução da criança, na alfabetização. Porque as professoras, elas, por mais conhecimento que tenham, elas têm que trabalhar num grande grupo. A gente sabe que tem que ter a socialização, o sistema inclusivo, que é importantíssimo. O que a gente tem que pensar e analisar, a gente tem que tratar eles normais, né? É uma condição deles, né? Então, o que eu preciso fazer? Ter os profissionais que eu consiga auxiliar esses professores ou até a própria família nessa evolução, aonde tem a dificuldade de cada um, até porque, Mari, não é porque todos que têm o espectro autista ou trissomia 21 vão ser iguais. Sim. Né? Cada um tem a sua individualidade e as suas dificuldades. Então, as áreas que precisam ser estimuladas, nós disponibilizamos dentro do nosso espaço para que tenha esse atendimento. Perfeito. Ou seja, e todo mundo é diferente na sociedade, né? A gente não gosta das mesmas coisas, isso é fato, né? Se a gente ficasse conversando aqui. Mas eu queria também falar sobre a nutrição funcional, que é algo que você também se especializou, e o quanto é importante também agora falando, né, na sociedade de um modo geral. Eu queria que você explicasse um pouquinho do seu trabalho, até porque, né, Mari, não tenho o TDAH, Mari, não tenho, né, autismo, mas eu sinto que eu não estou tendo uma qualidade de vida, eu sinto que eu não estou tendo uma qualidade no meu sono, eu sinto que eu trabalho e fico exausto, não consigo concentrar, e eu acredito muito nessa nutrição funcional. A gente estava até conversando antes, eu queria que tu explicasse isso, porque se alguém também quiser vir te procurar, é possível, né? Certo. Então, a nutrição funcional, a gente trabalha de acordo com a individualidade bioquímica de cada um.
A gente faz uma análise de sinais e sintomas, vê o que o paciente sente e relaciona os déficits nutricionais. Então, nós não trabalhamos com contagem de calorias, e sim com os nutrientes que o organismo precisa, tá? Hoje, as pessoas estão cada vez mais doentes, né, com deficiências nutricionais, e muitas vezes fazem o que? Vão tomar medicação ou se auto-suplementam, né, porque acabam lá, comprei qualquer suplemento, no Google, né, que eu falo que hoje e vou tem o estar médico tomando, Google, né? isso. Então a gente precisa o quê? Fazer uma análise dessa deficiência, dos processos alérgicos, né, por exemplo, uma enxaqueca frequente tem relacionamento com o alimento alergênico que a pessoa está consumindo. Quando ela consome um alimento alergênico e ela tem um sintoma imediato, uma alergia imediata, é mais fácil identificar. Sim. Quando é uma alergia tardia, você come um alimento e tem até o sintoma até 3 dias depois, até 72 horas após. E é mais difícil esse diagnóstico. E você às vezes fica sofrendo com vários sintomas, sendo que a mudança alimentar, obviamente estilo de vida, atividade física, melhorar a qualidade do sono, fazer a higiene do sono, Sim. já vai ter uma melhora na sua qualidade de vida e muitas vezes você nem precisa de medicações. Então, essa mudança, toda mudança gera um desconforto, né? Mas a mudança ela tem que ser gradativa, avaliada e não pensar em dietas mágicas e milagrosas. Eu nem gosto da terminologia dieta, tá, Mari? Eu gosto. Como que você fala? Eu sempre falo assim, a mudança de hábitos, né? A terminologia dieta se vê muito o que? A restrição. A gente fala dieta triste, né? Já fica isso. triste. Eu falo para os pacientes, vocês têm que comer comida de verdade, ter prazer na alimentação, por isso não ficar só pensando em contagem de calorias, né? O que engorda, que emagrece, o que é light, o que é diet, muitas vezes faz trocas erradas ou consome muitos alimentos alergênicos e aonde vai ter vários sintomas também relacionados. Sim. Eu queria que você desse dicas, porque você sabe que sempre tem alguém que está assistindo outro lado e fala assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não consigo. Aí é o que eu sempre falo, né? Vai ali naqueles lanches do fast food, que eu não vou falar o nome, que não está nos patrocinando ainda, né? Quem sabe no futuro. Mas se gasta muito hoje. Se você for com uma família de 4 pessoas ali, você brincando vai deixar R$200, porque, né? Sim. Você faz um paralelo. Então eu queria que você desse dicas simples de um dia a dia de uma pessoa que não tenho dinheiro para me cuidar, isso é muito caro, enfim. Quais são as dicas básicas para qualquer ser humano? Fala para nós, você que é uma nutricionista especializada nisso. O mais importante é a gente primeiro se conscientizar do que você quer para a sua saúde, né? E aí é onde eu começo a aprender as escolhas. A partir do momento que eu vou no mercado, né, as minhas escolhas, se eu estou com fome, se eu não estou com fome, são coisas que às vezes vai comprar na compulsão. Priorizar comida de verdade, o básico. Quanto menos industrializado tiver, você já vai ter uma qualidade muito melhor na sua alimentação. Então, eu digo que comer frutas, comer verduras, todo mundo fala, mas eu sei que isso é saudável, né? E coloca em prática. Consegue hoje comer 3 frutas pelo menos por dia? Consegue almoçar com um prato de salada, com comida, com arroz, com feijão, com uma proteína? Consegue jantar também comida? Porque isso é um outro hábito. A cultura, principalmente aqui em Joinville, a cultura alemã, é muito pão, né? Então, o que eu janto? Eu janto pão. Né? O pão ele acaba não sendo tão nutritivo, ele é um carboidrato, ele vai te dar uma energia rápida, mas ele não é tão nutritivo. Então esse medo que as pessoas têm de jantar uma comida de verdade, vai lá e come um pão, tem que perder e é onde vai para o fast food e assim por diante. Então comer comida de verdade, aumentar a hidratação é importantíssimo, né? Hoje a gente tem um nicho aí de oleaginosas, de leguminosas que pode estar inserindo. Claro que isso eu não estou falando a individualidade, porque tem os processos alérgicos mesmo em alimentos ditos saudáveis, né? Mas o mais importante é ter a conscientização de comer comida de verdade, que você consegue identificar o que está ali, tá? Quando eu olho um rótulo, eu digo que quanto mais nomes diferentes tiver, pode ter certeza que tu não sabe o que tem ali dentro. Sim, né? sim, com certeza. Gente, a gente bateu um papo aqui com a Tati, vou repetir, do Espaço Inclusivo Coworking, falei certo, e é um coworking para profissionais da área da saúde.
Tati, a gente esqueceu de falar alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você quer falar aqui nesse nosso bate-papo? Não, seria isso, eu quero agradecer, né? Convido a todos para vir conhecer o Espaço Inclusivo. O objetivo do nosso espaço é acolher então a família, acolher o paciente, mas também os profissionais que desejam ter um espaço de atendimento. Nossos atendimentos no espaço, no sistema do coworking, ele pode ser por hora, pode ser mensal, tanto na academia terapêutica quanto nas salas de atendimento. Sim. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero te falar para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha isso com o maior número de pessoas. Hoje foi mesmo um bate-papo, foi uma conversa, mas tem tudo a ver com empreendedorismo. Por quê? Porque foi um espaço especializado, foi aberto pensando nesse público, pensando que em Joinville não tinha um espaço tanto para essas pessoas, o autista, e também para o da síndrome de Down, que você, como que fala? Trissomia 21. Exatamente, e para a família desses pacientes. Então aqui, você família também recebe esse cuidado, recebe esse afago no coração. E na semana que vem a gente volta com um outro bate-papo. Esse aqui você vai perceber que foi gravado sim, porque eu vou estar também em viagem, né, nesse dia. Mas semana que vem a gente vai voltar no nosso ao vivo. A Júlia vai estar lá no chat respondendo as perguntas de vocês. E é isso. Fiquem com Deus. Se joga, vamos dar.